Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Fraga, professor de Física, e vamos ver essa questão aqui. Olha só. Um canhão lança um projétil por cima de uma montanha de altura H, de forma a passar quase tangenciando o cume C no ponto mais alto de sua trajetória. A distância horizontal entre o canhão e o cume é R. Atrás da montanha há uma depressão de profundidade D, né? Essa que é a figura 3.36, tá? Determine a distância horizontal entre o ponto de lançamento O e o ponto P, onde o projétil atingiu o solo em função de R, D e H. R é o alcance que o projétil tem até chegar no ponto C no cume, né? D, a profundidade da depressão que vem logo depois, e H, a própria altura do cume, que seria o alcance, a altura máxima desse projétil, né? Como ele fala aqui, que passa tangenciando no ponto mais alto de sua trajetória. Bem, aqui nós vamos utilizar, tá, uma expressão que foi visto já nos exercícios anteriores, que é a seguinte: a posição y, né? Não em termos de t, né? V0y, t, não. Nós não temos tempo aqui, a questão não pede nada em função do tempo. Então vamos usar a relação que é em função de x, que é x tangente de θ menos g sobre 2v quadrado. Às vezes aparece secante ao quadrado de θ aqui, eu vou colocar a sua equivalência lá nos termos trigonométricos, que é o inverso do cosseno. Cosseno ao quadrado, x ao quadrado, tá? Usar essa expressão aqui, certo? Para determinar, para conseguir encontrar a relação da distância horizontal, ou seja, queremos encontrar um x, certo? Só que em termos de R, H e D apenas, ok? Bem, temos algumas outras modificações aqui, que são elas. Primeiramente, o alcance máximo atingido por essa partícula, lembrando que o alcance é quando a partícula é a distância x que a partícula anda até voltar à posição vertical inicial. Ou seja, deixa eu até trocar de cor aqui. Aqui, preto. Certo? Ou seja, o alcance horizontal, se a partícula fez isso, passou tangenciando o cume e retorna, isso aqui, opa, até fazer um pouquinho antes, né? Porque não é exatamente no ponto P, é antes. Vou fazer aqui, por exemplo, até porque está fora de escala. Isso aqui é o alcance máximo da partícula, né? Que é a definição do alcance máximo, é no mesmo ponto. Pela simetria, a gente pode muito bem dizer que isso aqui vale 2 R's, né? Por quê? Porque a parábola é uma figura simétrica, né? Então, num ponto aqui no vértice, que é o ponto mais alto, se eu tenho R para um lado, eu vou ter que ter R para o outro. Então, esse alcance máximo é R. Então, a gente quer encontrar um valor que é um pouco maior do que isso, né? Porque tem essa diferença aqui devido ao quê? A essa passagem desse ponto para esse, certo? Voltando aqui a canetinha branca. Então, bem, esse alcance vai ser 2 R's. Só que o alcance também máximo da partícula, né, devido ao lançamento, é v ao quadrado g seno de 2 tetas, certo? Outro fator importante que nós vamos utilizar é a altura máxima da partícula, que é determinado por v ao quadrado sobre 2g seno ao quadrado de θ, que é igual à altura h, que é a altura máxima, né? E veja que daqui a gente consegue, né, se isolarmos v ao quadrado sobre g, a gente encontra que v ao quadrado sobre g é o quê? Esse 2 vem para cá, fica 2h. Esse seno ao quadrado vem aqui, seno ao quadrado de θ. Temos essa relação que vamos substituir aqui, né? Aqui temos v 0 ao quadrado sobre g, né? Aqui vamos ter 2h sobre seno ao quadrado de θ. Né? Então, vamos fazer essa substituição, ok? E vamos achar o seguinte, né? Uma relação o quê? Entre 2R's e H, né? E depois a gente vai reusar isso aqui. Mas bem, vamos lá. Uma coisa de cada vez, né? Bem, o que eu vou ter? Que 2R's é igual a, não V0 ao quadrado, eu vou substituir pelo quê? 2H sobre seno ao quadrado de θ.
né? Esse seno de 2θ eu vou abrir na sua identidade, seno de θ, cosseno de θ, vezes 2. Podendo fazer o quê? Cancelar, ó, um dos senos com esse aqui, fica cosseno sobre seno, ou seja, eu posso dizer que 2r é igual a 4h sobre tangente de θ. E isso aqui me dá uma relação para tangente, né? Que é o quê? Esse tangente vem para cá, esse 2r vem para cá, fica 2h sobre r, né? Uma relação que a gente encontra para quem? Para a tangente, certo? Do ângulo θ, do ângulo de lançamento. Por que é importante achar essa tangente? Porque a gente tem ela aqui, ó, certo? E nós não podemos, né, usar o θ porque não tem na relação e a questão também não pede. Então a gente tem que conseguir eliminar o máximo possível, certo? A questão do ângulo sendo do ângulo θ, né? Bem, conseguimos eliminar aqui. Agora nós temos que eliminar aqui, tá? Com isso, eu vou só trocar de slide, certo? Só anotar aqui. Então, a gente achou que y, quer dizer, nós vamos usar y tangente de θ menos gx² sobre 2 vezes 0 ao quadrado cosseno ao quadrado de θ. Nossa expressão ali em termos de x, né? Não deduzi isso aqui, já foi deduzido nos exercícios anteriores. E a relação da tangente de θ, né? Que é 2h sobre r. Vai ser importante ali depois para nós, certo? Bem, o outro ponto, né? A gente vê que temos v² e g aqui. E nós já vimos que v² sobre g, no slide anterior aqui, ó. Cadê? Que v² sobre g é 2h seno ao quadrado de θ. Então, 2h sobre seno ao quadrado de θ. Que daí o que eu posso fazer? Eu posso pegar essa expressão e substituir aqui, né? Só que, claro, cuidar porque a gente vai utilizar, ó, o inverso. Então, vai ser seno ao quadrado de θ sobre 2h. Substituindo aqui, né, essas duas expressões nessa primeira, o que nós vamos ter, né? Deixa eu só dividir aqui a tela. Que y é igual a x tangente de θ, que eu acabei de mostrar aqui que é 2h sobre r, deixa assim por enquanto, menos g sobre v0, eu vou colocar seno ao quadrado de θ sobre 2h. Com esse 2 fica 4, né? Então, vamos ter seno ao quadrado de θ sobre 4h vezes x ao quadrado cosseno ao quadrado de θ, que é o menos, tá? Próximo passo, ó, vemos que seno sobre cosseno é tangente, então é tangente ao quadrado que temos aqui. Então, isso aqui vai ficar 2h sobre r, botar o que seria a constante na frente, x que é a variável, tangente ao quadrado de θ sobre 4h, x². Tangente de θ, vamos usar novamente aqui, que é 2h sobre r, certo? Então, y, posição y, vai ser dado por 2h sobre r, x, menos tangente ao quadrado. Então, vamos lá. Primeiramente, temos 2 ao quadrado, opa, aqui, 2 ao quadrado vai dar 4, vai cortar com esse, então a gente pode eliminar aqui. H ao quadrado sobre H vai sobrar H, ok? R ao quadrado vai ficar aqui, então, R. E o x ao quadrado, certo? Dá para fazer separado aqui, ó. Opa. Então, vai ser 4h ao quadrado, r², né? Da tangente ao quadrado. E ali, 4h. Podemos cancelar, cancelar. Fica, ó, h sobre r². Tá? Acabei falhando aqui, desculpa. Certo? Ficou r ao quadrado. Não tem r para cortar. Então, temos aqui essa expressão. Bem, ainda não terminamos, né? Deixa eu voltar aqui tudo só para abrir espaço. Aqui faltou, acabei apagando o quadrado aqui. Que é o seguinte, a posição y, tá? Y de x, que agora a gente quer encontrar, é a posição menos d. Por que menos d? Bem, porque se a origem é aqui, ponto 0, este ponto, que é a depressão, né, está na direção negativa. Então, é menos d ali. Então, y é menos d. O
que tem que ser igual a essa expressão aí, que eu vou repetir, 2h sobre rx menos h sobre r quadrado x quadrado. Vamos ajeitar isso aqui e vamos ter o seguinte, menos h sobre r quadrado, x quadrado, mais 2h sobre rx mais d igual a zero. Vemos o x quadrado aqui, vai cair assim numa báscara, mas antes eu vou multiplicar tudo isso aqui por menos r quadrado h. Por quê? Porque daí mantém o termo quadrático, né, o termo de maior grau, com o coeficiente 1, o que facilita. Né? Então, aqui vai ser o próprio x quadrado, certo? Vamos ter aqui x quadrado, menos, aqui esse r corta, então vai ficar menos 2r, opa, vai ficar menos 2rx, ok? E aqui vai ficar menos r quadrado d sobre h, igual a zero. Temos aí, então, né, uma expressão de segundo grau, vamos ter que cair lá na formulazinha de Bhaskara, ok? Daí nós vamos iniciar. Então, vamos ter aqui menos b, ou seja, 2r's, mais ou menos raiz de b ao quadrado, ou seja, 4r ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é r quadrado, ou menos r quadrado d sobre h. Certo? Temos aqui a raiz. Tudo isso sobre 2a, que vai ser o próprio 2, né? Bem, fica evidente aqui que, olha só, o 4, tá? O 4r quadrado é comum nos dois. Eu posso botar em evidência isso aqui. E 4r quadrado tem uma raiz que é 2r. Então, eu posso escrever dessa maneira aqui, ó, 2r mais ou menos 2r raiz de 1 mais d sobre h. Vou esticar aqui essa raiz. Tudo isso sobre 2. Né? O que eu fiz? Coloquei o 4r quadrado em evidência aqui. E bem, como ele tem a raiz, eu já consegui, né, tirar ele da raiz. Então, raiz de 4 é 2, raiz de r ao quadrado é r. Certo? Bem, podemos aqui, ó, cancelar 2 em todos os termos, certo? Vamos ter, então, r mais ou menos r raiz de 1 menos d sobre h. Ok? Então, x vai ter, a princípio, né, posso colocar agora o r em evidência, r de 1 mais raiz de 1, opa, menos não, desculpa, mais raiz de 1 mais d sobre h. Tá? Isso aqui é a nossa expressão, certo? Mas, bem, mais ou menos, certo? Já coloquei em evidência, r mais ou menos 1 mais 1, r, desculpa, né, vezes 1 mais ou menos. Só que o que acontece? Não é duas respostas que nós teremos. Este termo aqui, tá, ele tem que ser maior do que zero, né, pois a posição x é maior do que zero, ok? E vemos que este termo aqui, ele é maior do que 1. Então, eu não posso admitir o valor 1 menos raiz, porque vai dar um valor menor do que 1, vou achar um x negativo, que não pode. Matematicamente é a resposta. E o que significaria matematicamente, né? Significaria aqui, ó, eu estou pegando este ponto aqui, ó. Pois o que acontece? Uma parábola é uma função simétrica. Então, se eu for achar x para a posição menos d, eu vou achar esses dois x. Nessas duas posições x. Só que eu quero essa. Né? Então, vou ter que admitir o quê? O valor positivo apenas. Né? Então, daqui nós vamos ter que a posição x tem que ser r, né, vezes 1 mais raiz de 1 mais d sobre h. Tá? E encontro aqui, então, minha expressão ali em termos de r, d e h, como pede a questão. Certo, pessoal? Bem, resolução era essa. Espero que eu tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas podem postar nos comentários aí, certo? E bem, pessoal, desejo a vocês bons estudos e até a próxima.